Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver uma parte da prova da ENB Morumbi de 2021. No caso, vai ser a questão 5, em que ela fala a respeito do sorgo, que é essa plantinha que vocês estão vendo aí. Então, a questão ela começa falando o seguinte: o sorgo, Sorghum bicolor, é um dos principais cereais cultivados e consumidos no mundo. Entre os graves problemas dessa cultura estão a antracose, causada pelo fungo Coletritrichum sublineolum, e a mancha foliar, provocada pelo fungo Xerohilum tursicum, doenças vegetais que culminam com a necrose foliar. Essas doenças fúngicas podem ser controladas pela aplicação do Saccharomyces cerevisiae sobre o sorgo, pois essa levedura apresenta a capacidade de sintetizar substâncias que matam outros micro-organismos. Então ele pergunta, que relação ecológica interespecífica entre o C. sublineolum e o S. cerevisiae no controle biológico da antracose que afeta o sorgo. Então, ele quer saber qual é a relação entre essas duas espécies, que no caso, o Saccharomyces cerevisiae, ele simplesmente vive, faz o seu metabolismo numa boa, tranquilamente, e excreta algumas substâncias devido a esse metabolismo que vão inibir e matar outros micro-organismos. O exemplo mais comum que a gente tem disso daqui são das algas vermelhas, que tem a maré vermelha, que elas começam a produzir uma substância e começam a matar os animais ao redor dela. Isso é o que a gente chama de amensalismo, em que você tem uma relação desarmônica, em que só pelo fato de um organismo viver, ele acaba eliminando o outro. Então, essa é a relação nesse caso aqui. Agora, qual é o polissacarídeo que compõe a parede celular dos fungos? E essa questão é clássica, que tanto as plantas quanto os fungos, eles têm parede celular. Porém, as plantas têm parede celular de celulose e os fungos têm parede celular de quitina. Então, a resposta na letra A seria amensalismo e o polissacarídeo é a quitina. Agora na letra B. Que estrutura foliar permite o acesso direto dos fungos ao mesófilo da folha? Então, você, rapidinho aqui para relembrar, a gente tem a planta lá, essa aqui é a folha, a parede superior, a parede inferior da folha, e aí nessa parede, o que deixa ar entrar? O que teoricamente, a gente estuda bastante, que é usado para entrada e saída de CO2, água, para fazer a evapotranspiração, para poder conduzir a seiva bruta. Isso, são os estômatos. São células que permitem a troca gasosa entre esses lugares aqui. Só que por ser uma célula, ela tem o tamanho de uma célula. Então, consequentemente, ela pode permitir a entrada de esporos. E aí, a hora que entra esporos dos fungos, eles podem entrar aqui no mesófilo e começar a se proliferar dentro da célula. Então, o que permite a entrada, o acesso direto dos fungos é o estômato. E por que a necrose, a segunda parte da questão, por que a necrose foliar acarreta em redução da quantidade de amido nos grãos? O que é amido? É a primeira pergunta que você teria que se fazer. É glicose. É um polissacarídeo composto de glicose. E se é um polissacarídeo composto de glicose, de onde vem essa glicose? Da fotossíntese. Então, se você mata o que faz a fotossíntese, que é a folha, porque necrose é morte celular. Você tem a morte celular da folha, então a folha para de conseguir fazer a fotossíntese. Se você não tem a fotossíntese, ela ela não vai produzir glicose. E se ela não produzir glicose e mandar para a seiva elaborada, a raiz e os reservatórios, eles não vão conseguir armazenar na forma de amido. Por isso que, no caso, tem essa redução na quantidade de amido nos grãos de sorgo. Tranquilo? A resposta que eu deixei para vocês é essa daqui. No caso, primeiro é a estrutura do estômato, e pelo fato de a quantidade de amido presente nos grãos estar diretamente relacionada com a quantidade de fotossíntese realizada pela planta,
A necrose foliar elimina a estrutura responsável pela fotossíntese, a folha. Dessa forma, ocorrerá diminuição da quantidade de fotossíntese realizada e o que propiciará menor quantidade de amido nos grãos. Tranquilo? Essa foi a questão de hoje. Se você gostou, se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Eu acho um beijinho queijo. Tchau!